Eu me chamo Vinícius e o plano desse programinha é basicamente comentar os últimos lançamentos das bancas, lembrando que a distribuição no Brasil ela não é padrão, né? Os quadrinhos eles não chegam em todos os estados ao mesmo tempo. A distribuição começa em São Paulo, mas como esse videozinho ele tá um pouco atrasado, então provavelmente alguns desses quadrinhos já rodaram alguns estados do Brasil. Vamos começar com o Imortal Punho de Ferro Mortal, que esse é basicamente o quarto encadernado do Punho de Ferro que a Panini lança nos últimos tempos, e é uma nova fase. Na verdade, ele é o quarto porque a Panini tinha lançado antes esses três aqui. Eles fazem parte da fase do Ed Brubaker com Matt Fraction, e é tipo a fase mais aclamada do personagem de todos os tempos. E agora, com esse quarto encadernado, a Panini está dando início a uma nova fase que era até então inédito no Brasil. Eu tô mega empolgado, eu só vejo elogios pra essa fase do Duane Swierczynski, que é o escritor, só que eu acho que provavelmente essa nova fase exige que tu tenha lido os encadernados anteriores, porque tem a ver com o legado do Danny Rand e de Kunlun. Agora a gente segue pro Deadpool 3 Homens em Conflito, né, o Bom, o Mal e o Feio, que é o volume 3 dessa coleção da nova Marvel do Deadpool. Esse arco ele já tinha sido publicado no Brasil em X-Men Extra, e eu vou te falar que eu adoro. Eu acho muito bacana, ele conta um pouco do passado do Deadpool, de certa forma, ele vai explorar as origens dele na companhia do Wolverine e do Capitão América. Ele vai, na verdade, para uma espécie de campo de concentração. Sinceramente, assim, eu não gosto muito do Deadpool da nova Marvel, mas essa história é muito boa, eu já vi ela em listas de melhores histórias do Deadpool, e aqui tem os desenhos do Declan Shalvey. Putz, que é um baita de um artista, assim, sabe? Então acho que vale a pena dar uma lida. E obrigado à minha amiga N, que me emprestou as edições dela, do X-Men Extra, pra eu poder comentar nesse videozinho com um pouco mais de propriedade o encadernado do Deadpool. Tá? Valeu, N, elas estão inteirinhas e logo logo eu vou te entregar. Próximo quadrinho aqui da lista, Pantera Negra, A Fúria do Pantera Negra, que é um encadernado da Salvat, que compila um material dos anos 70 da revista Jungle Action, que é a revista que deu protagonismo, vamos dizer assim, pro Pantera Negra. Eu ainda não li, mas eu ouço falar muito bem dele, sabe? É um gibi bastante aclamado, sendo que dizem que ele tem uma pegada mais séria do que aquela pegada das histórias assim padrão dos anos 70. E em cada edição, o Pantera Negra enfrenta um desafio mortal. Enfim, é um encadernado desses da Salvat que eu vou pegar. Agora vamos falar de Vingadores versus Defensores, que é mais um lançamento da coleção de capa preta da Salvat. Aqui nesse arco, que ele saiu, eu tenho a edição dos maiores clássicos dos Vingadores, que a Panini lançou há algum tempo. No caso, os Defensores enfrentam, obviamente, né, pelo título, os Vingadores através de uma manipulação do Loki e do Dormammu. Eles se ajudam pra fazer esses grupos brigarem. Eu sinceramente eu não gostei, sabe? Ele é um crossover que foi publicado nos anos 70 e geralmente assim eu gosto de materiais clássicos, sabe? É legal revisitar e curtir mesmo sabendo que as histórias são mais inocentes. Mas aqui, assim, ele exagera muito na inocência, porque os Vingadores eles estão brigando com os Defensores sem se falar, sabe? Por exemplo, tem um quadro, que é uma página que é muito engraçada. Tipo, um deles fala um monte de coisa pro adversário, e quando ele vai falar o motivo que ele tá brigando, o balãozinho é um balão de pensamento. Tipo, no caso ele pensou, ele não falou. Mas se ele tivesse falado e explicado a situação, alguém, diabos, conversasse nesse gibi, a briga não teria acontecido. Então, enfim, eu mesmo considerando que é dos anos 70, eu achei o argumento um pouco convincente. Agora vamos falar de Elektra Saga, que é mais um lançamento da Salvat, só que agora da coleção de capa vermelha, que é aquela focada, enfim, nos personagens específicos. Isso aqui é praticamente uma republicação do segundo encadernado do Demolidor do Frank Miller, que é esse aqui. No caso, o material que a Salvat vai publicar tem, se eu não me engano, uma edição a menos do que esse aqui do Demolidor. É legal, sabe? É basicamente a parte central da saga da Elektra com o Demolidor naquela primeira passagem do Frank Miller até o momento onde ela morre. Enfim, é um material histórico, mas eu acho que vale mais a pena tu comprar os encadernados do Demolidor da Panini, que estão disponíveis e tudo. Outro lançamento que chegou recentemente nas bancas é o Deadpool Extra número 6, que compila basicamente a minissérie Deadpool vs Gambit, que eu adorei. Eu achei bem bacana, assim, sabe? Foge daquele padrão de besterol das histórias do Deadpool. São situações inusitadas, com o Deadpool quebrando a quarta parede, fazendo referências à cultura pop, sendo que tudo isso é desenhado pelo Danilo Beruti, que é um brasileiro que desenha demais. Aproveitando que a gente tá falando de Deadpool Extra, vamos falar da edição número 7,
que tem a volta do uniforme negro, que é uma... na verdade, eu tenho que falar que eu tô gostando muito dessa publicação de Deadpool Extra, porque ela lança basicamente minisséries do personagem, sabe? Não são aqueles mix com um monte de história. Então é uma minissérie fechadinha, tu pega, lê, curte e vai ser feliz. Só que especificamente esse encadernado eu não gostei. No caso, ele brinca com a cronologia da Marvel, como se o Deadpool tivesse colocado o simbionte, né, virado o Venom, vamos dizer assim, antes do Ed Brock pegar lá na igreja com o Peter. Só que o encadernado, ele não é tão focado nessa brincadeira cronológica, ele é mais focado em besterol, sabe? Deadpool enfrentando um palhaço, Deadpool enfrentando uma menina que joga coelho e cenoura. Então eu achei bem sem graça, assim, sabe? Só tem uma sacada legal, que é quando aparece Kraven. Isso eu achei bacana, mas tipo sei lá, 30% do gibi. E agora a gente volta para a coleção da Salvat de capa vermelha com Homem de Ferro, Os 5 Pesadelos, que no caso é uma republicação, essa coleção tá saindo de novo nas bancas. O que eu posso dizer? É uma baita de uma história, assim, é realmente muito legal, é uma fase épica do Homem de Ferro, eu começo uma fase muito boa, só que o detalhe é que ela recém foi publicada pela Panini, no encadernado com mais histórias ainda. Então acho que vale mais a pena tu ir atrás do Homem de Ferro mais procurado do mundo e não comprar essa edição da Salvat. Mas leia, não importa como, procure ler essa fase, porque ela ganhou o prêmio Eisner, ficou em listas de vários sites como um dos melhores runs da última década de personagens de quadrinhos. E eu acho que esse começo dos 5 Pesadelos é uma introdução bem legal do Homem de Ferro e é uma boa história. Enfim, Homem-Aranha. Vamos falar da coleção de capa branca, né, se eu não me engano é branca, do Homem-Aranha, que, enfim, também está sendo publicado. Caraca, a Salvat está publicando um monte de coisa, eu tô realmente apavorado. Mas os dois últimos encadernados que eles publicaram foram o Tormento e Homem-Aranha, A Morte de Jean the Wolf. As duas foram muito marcantes e eu acho que, no mínimo, vale a pena dar uma lida. Na Morte de Jean the Wolf, tu vê a morte de, enfim, Jean the Wolf, a capitã de polícia que era muito amiga do Peter. Só que o legal dessa história é que ela é morta por um criminoso comum, sabe? Então isso gera toda uma revolta no Peter, é bacana. E tá em qualquer lista de melhores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. E o Homem-Aranha Tormento não é uma boa história, mas não é bem escrita, vamos dizer assim, mas ela é muito marcante, porque ela tem o primeiro arco escrito e desenhado pelo Todd McFarlane no Homem-Aranha, que foi uma fase mega marcante, que dá pra dizer que ela ajudou a mudar a indústria. Esse gibi, no caso a primeira edição, vendeu 2 milhões de cópias nos anos 90, e teve algumas consequências não muito boas. Mas enfim, é um período histórico assim do Homem-Aranha e da indústria dos quadrinhos, então acho que no mínimo vale a pena dar uma lida para conhecer. E vamos falar das mensais da Marvel. Recentemente chegaram nas bancas as edições números 8 do Guardiões da Galáxia e do Homem de Ferro, e a número 9 do Deadpool e do Homem-Aranha. Sendo que um destaque é para Guardiões da Galáxia número 8, porque estreia a série do Star-Lord, que na verdade eu não tenho muita ideia do que trata, mas tem capas lindas do David Johnson. Tá? Para tudo. Antes de continuar, eu tenho que fazer um anúncio que me deixa tipo imensamente orgulhoso e feliz no Dois Quadrinhos. Basicamente temos a primeira empresa interessada em patrocinar esse canal. Sim, a Hero Enterprises, que é uma empresa de assinatura de quadrinhos por pré-venda, agora é parceira do Chegou nas Bancas. Olha aí, cara, vocês não têm noção, mas isso me deixa muito feliz, sinceramente. Qual é o serviço que eles oferecem? Basicamente, tu tem uma assinatura livre. Tu pode, por exemplo, pegar o Batman do Renascimento DC, a Liga da Justiça e o Slandunk, e fazer essa assinatura, ou, sei lá, o Blade. A ideia é que tu seja livre para comprar o que tu quiser, e os gibizinhos chegam na tua casa numa caixinha. Recentemente chegou por aqui a minha assinatura, que tem basicamente as mensais que eu acompanho da Marvel e do Renascimento DC. E aí eu assinei os mangás, no caso o Slandunk e o Vagabond, e também o Berserk, só que o Berserk é bimestral, acho que dá pra dizer assim. Olha que bacana, ó, as mensais elas vêm nesse saquinho, então é tudo bem cuidado. Sendo que a caixa tem esse espécie de milhopan, que enfim, não sei se dá pra comer, eu espero que não. Mas enfim, para proteger os quadrinhos. Eu me empolguei muito para fazer essa parceria com eles, porque eu acho que é um serviço que falta, sabe? Tu tem um pacote de assinaturas mais livre, sendo que a distribuição no Brasil não é muito boa, né? Então, enfim, acho que a assinatura é sempre interessante. Então a gente vai fazer um teste, né? Eles estão lançando agora, a empresa é bem recente, e todo mês, ou a cada 2 semanas, aqui no Chegou nas Bancas, eu vou comentar e abrir os pacotes e apresentar as mensais que saem no mês através do serviço deles. Ah, só um detalhe.
detalhe, como é que funciona essa questão da pré-venda? No Brasil, a gente tem a lista de pré-venda das livrarias e das comic shops. Essa lista ela é liberada 2 meses antes do quadrinho ser lançado. Aí o que a Hero faz? Ela vai lá e reserva para ti essa pré-venda 2 meses antes do gibi sair. Então se tu entrar no site dos caras agora para comprar, tu só vai ver quadrinhos que vão sair daqui a 2 meses. Ah, se tu não sabe, é através dessas listas que alguns sites noticiam os lançamentos da Panini antes deles serem publicados. Obrigado, galera da Hero Enterprises, por se interessar em anunciar no 2 quadrinhos. Eles até fizeram um cupom de desconto chamado 2 quadrinhos, que dá 10% na tua assinatura, sendo que são 10%, forever. Ah, eles também me pediram para falar que os preços deles são menores do que os das bancas, porque eles arredondam o valor. Então, sei lá, se um gibi custa 7,40, eles te cobram 7, que é uma boa coisa. Eu vou deixar aqui embaixo os links para o site e também caso tu queira entrar em contato com os caras e tirar alguma dúvida. E agora vamos falar de DC. Sim, Flash Nascido para Correr, que é basicamente o lançamento mais recente da Eagle Moss. Só que agora também é um momento meio que decisivo para ti, porque ou tu compra esse encadenado da Eagle Moss, ou tu compra todo o resto que eu vou comentar aqui nesse vídeo, tá? Então agora tu decide. Aqui tem basicamente o começo da melhor fase do Flash de todos os tempos, que é aquela escrita pelo Mark Waid. E é um material até inédito no Brasil. Ele procura recontar a origem do Wally West, num clima bem nostálgico, sabe? Na verdade, ele tá reproduzindo uma história, acho que lá dos anos 70 do Flash, ou 60. Eu não achei um arco assim fantástico, nossa, que demais, mas eu acho que no mínimo vale a pena tu dar uma lida se tu gosta do Flash. Mensais da DC. Sim, tem um monte de coisa chegando nas bancas. Primeiro, Jovens Titãs número 1, que é, a estreia da fase do Renascimento DC, dos Jovens Titãs, agora com o Damian, o Robin do Grant Morrison agora como líder da equipe. Ele já tinha sido membro no passado, só que agora ele é o líder. Além disso, chegou também várias edições número 4 do Renascimento DC, que é o caso da Mulher Maravilha, do Superman, dos Lanternas Verdes, Action Comics e da Liga da Justiça, que eu já tenho aqui em mãos. Também o Grandes Astros Batman, edição número 2, e o Esquadrão Suicida também, edição número 2. Ah, e esse mês eu tenho que dar um destaque para Batman número 4 e para Detective Comics número 4. Além de serem revistas muito boas, agora estreia A Noite dos Homens Monstro, que é na verdade um crossover que se passa entre as revistas do Batman, da Detective Comics e da Nightwing. E a Panini vai publicar aqui nas mensais do Batman. Eu não sei muito bem o que esperar, mas eu vejo monstros gigantes invadindo Gotham. Então, com certeza, eu vou dar uma lida. Ah, sem contar que nessas 2 mensais que eu citei, tem acontecimentos muito legais. Primeiro, um epílogo do arco anterior do Tom King, envolvendo um personagem aqui em Gotham que acaba entrando numa onda de loucura, desenhado pelo Ivan Reis, inclusive. Muito, muito bonitos os desenhos. E lá na Detective Comics tem um momento muito impactante até pro próprio Rebirth. Tem um personagem que talvez não sobreviva. Ah, meu Deus, o que será que vai acontecer? Esse mês a gente teve também 2 publicações da Vertigo chegando nas bancas, que é o Hellblazer Demoníaco número 4, o 4º encadernado da fase do Paul Jenkins, e DPF número 4, que é o fim dessa série de ficção científica. No caso, eu ainda não terminei de ler o DPF, eu parei no 2º encadernado. O meu amigo Marlon, que é o responsável pelo departamento de jornalismo do 2 quadrinhos, ele falou que tem um final satisfatório, que ele gostou de DPF. E terminamos esse programinha com Choques Alienígenas, que é um lançamento da Mitos que tá nas bancas. Sim, encadernado de capa dura nas bancas. Esse é o material da 2000 AD, escrito pelo Alan Moore, que no caso compila 2 séries, a Skis e a Dr. Quint, ou Dr. Quint. Eu não conheço nenhuma delas, mas eu estou extremamente feliz que a Mitos está publicando praticamente todo o material do Alan Moore pela revista 2000 AD. Eu com certeza vou comprar, porque é Alan Moore e, é um cara mega criativo e aqui ele se soltava bastante nessa revista. Bom, é isso. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil aí pra ti. Comenta aí embaixo quais lançamentos dessa lista interminável tu tá mais ansioso pra dar uma lida. E eu pretendo fazer esse programinha com mais frequência, porque senão acumula um monte de coisa. Você não tem noção, acho que a pauta pra esse vídeo tem 3 páginas, basicamente 3 páginas. Mas de qualquer forma, é isso. Tchau, tchau.